Olá pessoal que acompanha o Mexa-se. Hoje vamos falar de um tema super interessante, métodos de treinamento. E para a gente falar dos métodos de treinamento, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre a contração muscular, os tipos de contração muscular. O método de treinamento que a gente vai abordar hoje é o método de treinamento excêntrico, que ele é um método específico, treinado muito no esporte, no entanto, de fundamental importância no treinamento físico para qualquer indivíduo. E para isso, para falar um pouquinho sobre esse método, nós convidamos os professores Carolina e Felipe, que são ex-alunos do curso de Educação Física do Unifed, hoje profissionais de sucesso, trabalhando com treinamento personalizado, e eles vão falar um pouco sobre esse método para a gente. Carolina, fala um pouquinho sobre contração excêntrica para nós, treinamento de contração excêntrica. Para dar uma introdução, eu vou explicar um pouquinho sobre os tipos de contração que a gente tem no nosso músculo. A gente tem basicamente 3 tipos de contração. Concêntrica, que constitui no encurtamento das fibras ativas, produzindo força. A isométrica, que é quando as fibras não mudam de tamanho, nem aumentam nem diminuem, e produzem força dessa forma. E a excêntrica, que é quando ela ativamente produz força enquanto se alonga. A força excêntrica, a atividade excêntrica, ela tem a capacidade de gerar mais força do que na concêntrica. Então, por exemplo, se a gente for fazer um bíceps, uma rosca direta, durante a concêntrica, se a gente consegue pegar 3 quilos, na excêntrica a gente consegue pegar 4, 5, a gente consegue pegar mais. Por que que isso acontece? Durante a força concêntrica, né, que é do encurtamento, a gente tem apenas a força ativa, a tensão ativa. E durante a excêntrica, a gente tem a ativa e a passiva. Por que que é a passiva? A passiva, ela vem do elemento elástico, que a gente está alongando aquela fibra, né? Então, dependendo do objetivo e da pessoa, é mais interessante utilizar uma ou outra. Bacana. Isso aí, a força excêntrica, o treinamento de excêntrica é simplesmente frear o movimento, né? Em qualquer tipo de exercício. Ele envolve maior ativação de fibras de contração rápida também, né? Tipo 2. Tipo 2, que a gente chama 2A e 2X. E esse tipo de fibra muscular, ele só é ativo em alta tensão, ou seja, muito estresse, muito peso. No entanto, na fase excêntrica do movimento, nós geramos maior tensão por unidade de fibra muscular, aumentando essa tensão, favorecendo esse recrutamento mais acelerado, né, de fibras de contração rápida. Isso aumenta bastante a força, aumenta, né, as adaptações neurais, por isso que é um método muito interessante para o aumento de força. E o que mais que a gente pode falar sobre treinamento excêntrico? Na questão do trabalho de deficiência muscular, trabalho com pessoas que já têm algum problema, né, que envolve um pouco mais de atenção. Apesar do treinamento de força excêntrica, né, a gente conseguir pegar uma carga maior e a gente ter, consequentemente, mais microlesões, né? Em contraponto a isso, o treinamento de força excêntrica, ele tem um estresse metabólico, né, bem menor do que, por exemplo, o treinamento de força isométrica ou concêntrica. O que isso quer dizer? Ele cobra menos do cardiovascular, né, cardiorrespiratório, consome menos oxigênio. Então, por exemplo, com cardiopatas, ele seria interessante de ser trabalhado, né? Que a gente consegue colocar mais carga, cobra menos daquela pessoa que já tem uma certa dificuldade nessa questão, e para depois a gente conseguir evoluir para a concêntrica com a mesma carga da excêntrica, né? Legal. É uma estratégia, né? Como a gente tem um gasto calórico menor na fase excêntrica, você também vai gerar uma necessidade reduzida de oferta de oxigênio, consequentemente, de fluxo sanguíneo, de demanda, né, maior de quantidade de sangue. Isso favorece um treino intenso, muitas vezes com frequência cardíaca menor, aumentando menos a pressão arterial. Então, para essa população acaba sendo um ponto interessante. É claro que a gente tem que fazer isso de forma progressiva, porque é um treino que causa um pouco mais de microlesões. O músculo, a fibra muscular está sendo estirada. Então, a ideia é que a gente realize adaptação, treinamento de forma concêntrica e excêntrica, com cargas moderadas,
pode ser uma estratégia a realização de treino excêntrico com essa população. Sim. Vamos agora lá para a musculação, para a gente mostrar um pouquinho como realizar esse treino excêntrico, né? De jeito que a gente pode lançar estratégias para melhorar a força excêntrica, favorecer a melhora do estiramento muscular e, consequentemente, causar as adaptações que essa estratégia favorece. Vem. Para a gente começar a demonstração, né, eu peguei o leg press, que é um aparelho democrático, né, a gente tem quase todas as academias, todo mundo conhece e todo mundo sabe mais ou menos como funciona. A gente tem o que o Felipe vai fazer uma demonstração. A gente tem várias formas de trabalhar a força excêntrica em determinados tipos de aparelho. Aqui no leg press, eu acabei escolhendo pelo elástico, né? Pode começar a fazer. Então, a gente tem a força excêntrica exatamente quando ele desce o aparelho. Ele faz esse movimento aqui. Quando ele alonga a perna, ele gera uma tensão aqui no elástico. Então, quando ele descer, essa tensão vai ser maior do que o próprio peso do aparelho, né? Ele tem que fazer uma força de frenagem maior e isso cobra mais do músculo na fase excêntrica. Bacana. É isso aí, a borracha, a gente geralmente utiliza para que ela subsidie, né, dê mais intensidade num ângulo de movimento que a partir dos 45 graus, daqui lá no final do movimento, se torna fácil para o músculo, por conta de uma vantagem mecânica nesse exercício. Colocar a borracha, além de causar uma tensão maior nesse ângulo que o músculo, né, tem mais facilidade de produzir força, na fase de descida, como a Carol falou, vai usar aquela tensão aumentada para aumentar o estresse na força excêntrica também. Então, o uso de borracha, além de causar essa maior tensão em ângulos que a gente tem maior capacidade de força, no caso do exercício leg press, nessa angulação terminal, né, na fase final, os últimos 45, 30 graus de movimento, a gente, agora na descida, a borracha que está tensionada, está puxando ele para baixo e ele vai ter que frear esse movimento. Então, quem nunca fez com uma borracha vai experimentar no primeiro momento uma rápida volta do equipamento. Isso vai gerar a necessidade de frear o movimento. Então, é uma forma de provocar tensão na fase excêntrica. E caso a pessoa não tenha, né, acesso ao elástico e tudo mais, a gente pode fazer sem. Vamos imaginar aqui que o elástico não está aqui. Então ele vai fazer a fase concêntrica normalmente e você vai precisar de ter alguém, né, te auxiliando, no caso um personal ou um amigo, não sei. E ele vai fazer o trabalho do elástico, que é fazer uma força maior durante a fase excêntrica, e na concêntrica ele faz com o movimento normal, com o peso que ele colocou no aparelho. Então temos essa forma também de fazer manualmente. É ideal que a gente tenha um profissional que tenha mais conhecimento na área do treinamento para nos auxiliar. Essa força, ela deve ser modulada para que ela seja superior à carga que ele está levantando na fase concêntrica. Mas claro que é de uma forma subjetiva, né? Hoje a gente tem algumas estratégias, equipamentos que aumentam a sobrecarga só na fase excêntrica. Sim. Equipamentos pneumáticos, equipamentos que já são mais modernos, ou até algumas invenções que possibilitem a acréscimo de carga na fase de descida e redução de carga na fase de subida. É uma estratégia muito utilizada nos esportes de treinamento de força, levantamentos básicos, né? Como a gente vê agachamento, supino. Então são estratégias já muito utilizadas há mais de 40, 50, 60 anos para tentar aumentar a força muscular dos atletas. Aqui a gente faz de forma subjetiva. É claro que o mais ideal seria fazer testes de força, saber qual é o nível de força desse indivíduo, né, colocando um percentual dessa força, né, do peso levantado, ele treinar e tentando acrescentar essa carga superior na fase excêntrica. A gente sabe que nós temos a capacidade de gerar 30 a 40% mais de força na fase de frenagem. Então, não tendo equipamentos mais sofisticados, a gente busca estratégias subjetivas, no qual a experiência do treinador vai contar bastante. Ok?
Bom, eu acho que era isso a ideia que a gente tem que passar. Existem estratégias que são interessantes, tanto na musculação como a gente vai ver no esporte e outro programa, que devem ser aplicadas para melhorar a eficiência muscular, dessa forma ter mais resultado, mas principalmente com segurança. Com isso, a ideia é de fazer esses treinamentos em fases específicas que o seu orientador, o treinador, vai saber exatamente em que momento devem ser aplicados. Ok? Obrigado, Carol, mais uma vez. Felipão, beijos.